e de estar trazendo, de ter trazido as suas experiências, né? E outras que vocês quiserem trazer, vai ser muito bom de estar ouvindo. Então, eu agradeço muito a todos vocês por essa oportunidade. E agora nós podemos passar, então, à fase dos comentários. Obrigada, Graça, pela apresentação. Eu vou tomar a liberdade aqui de ler alguns comentários antes de abrir a palavra. Você viu o chat, alguém perguntando qual o exercício, ok. A Graça Vanderlei, parabéns, Graça, pela simplicidade e por trazer mais informações valiosas para esse grupo. A doutora Tereza Cristina, eu também amo salmão, gosto de saborear. Doutora Marisa, liberação de muita ocitocina, no abraço. A Graça Vanderlei, novamente, gratidão por compartilhar esse encontro pessoal. A Cleusa Boaventura, obrigada por compartilhar sua vivência linda. A Graça Vanderlei, novamente, amo esta música, muita sintonia. A Persília, amo demais essa música, Graça, que presente. A Liliane colocou maravilhosa. A Solange, encontros que geram alegria genuína sem a dependência do materialismo e do ego. É realmente a manifestação do amor. Esses nossos encontros são o mais puro amor. Gratidão. Vamos comer. Vamos. Tô com fome. Gratidão imensa por compartilhar a música da sua vida. A Marisa, novamente, diz, adoro. Também sou muito grata à la vida. E a todos esses encontros de Parabéns, amiga. E a Tereza, gratidão novamente. Eu vou emudecer os microfones de novo. Ok, então foram essas colocações, Graça. Agora, microfone aí aberto, levantando a mãozinha se tiver muitas pessoas para compartilhar. Se não, é só dizer um oi que já está disponível. Eu quero primeiro agradecer, muito lindas essas palavras de vocês, fico muito comovida de ouvir as coisas que vocês disseram. Tem mais um comentário aqui da Célia. Adorei a dica de transformar pequenas coisas em encontros. Graças. Eu vou abrir aqui, então, porque assim a gente às vezes embala, né? Quando você falou do psicodrama, muitos autores que você citou, a gente ouviu dos nossos instrutores de constelação, tanto familiar quanto estrutural. E uma coisa, lá no início, quando você apresenta uma pessoa olhando para outra, tem uma frase que eu já não sei de que autor ou se fui eu que emendei tudo, mas apresentei algumas vezes nas aulas que eu ministrei lá no curso da Daisy. Quando eu abro os olhos, eu me vejo em você. Porque quando a gente trabalha na constelação com representantes, tem alguns exercícios que, por exemplo, a gente fez alguns com a Silvana, que trabalha com a questão da doença. Então, assim, a gente coloca a intenção na pessoa que vai representar e você diz para ela, você é a minha doença. Aí, fecha-se os olhos um pouquinho, respira, e quando você abre os olhos, você vê a sua doença na sua frente, né? Então, quando eu abro os olhos, eu me vejo em você. E nós fizemos um outro exercício que foi olhar para a morte. E foi assim um negócio maravilhoso. Eu nunca pensei que fosse uma coisa tão maravilhosa olhar para a morte, porque sempre a gente tem medo. E eu olhava para a pessoa que representava a morte e eu via uma moeda balançando, né? Vida em morte, morte e vida. É a mesma coisa, é uma continuidade, é só um passar de estágio. Então, isso realmente, como você disse, está ali impregnado na constelação, porque esses autores que trabalharam com a constelação, eles miraram nessa coisa do psicodrama, na coisa da escultura familiar, enfim, vários autores que antecederam esse projeto de constelação familiar e a própria estrutural. Gostei muito da tua frase, pois não?
Eu gostaria, você quer falar tudo depois? Porque eu gostaria de esclarecer, algo a respeito do que você falou, e que realmente tem tudo a ver, a frase é linda e está bem dentro do espírito mesmo. Mas assim, foi muito interessante porque o que você trouxe aí são exemplos de duas coisas diferentes e são muito ricas no psicodrama. Esse primeiro exemplo que você falou da doença seria uma técnica psicodramática, porque é alguém que tem uma doença e você vai trabalhar com a doença daquela pessoa. Agora, levar a morte como um tema é um sociodrama, porque a morte está na vida de todos nós, né? Então, não estava falando da possível morte de alguém, estava falando da morte como uma presença, né, na nossa vida. E que é muito importante nesse momento, né? Porque está aí, né, com o Covid, parece que a morte está na nossa vida, muito mais, uma ameaça muito mais palpável, né? Então, é um sociodrama maravilhoso, né, que seria esse de poder levar as pessoas a trabalhar, até porque por coincidência, eu estou lendo um livro, não de psicodrama, mas de Tantra Yoga, falando que a gente pensar na morte valoriza muito mais a vida, leva você a valorizar muito mais a vida. Né? Então, é isso que você está falando, né? Que você pensou que seria triste e foi tão maravilhoso. Né? Encontrar com a morte. Você teve um encontro com a morte, né? Vale. É, e muito interessante, nossa, esse encontro de hoje tem tudo a ver com o encontro da semana que vem. Você não sabe o tanto. Encontro com a morte. Interessante isso, Graça. Muito interessante. Deixando vocês aguçados aí para a semana que vem. A outra questão é o poder requer corpos tristes. É isso que o Dr. José Carlos vem mencionando ao longo de todos esses encontros, né? Porque realmente aquele que exerce o poder sabe exatamente onde cutucar, né? Não vou abrir muito aqui, não, porque senão a gente corre o risco de ser derrubado, né? A outra coisa interessante que eu achei o seu comentário foi a história do olhar de criança. O olhar de criança é um olhar exclusivamente de observador. E esse é o olhar mais puro que um pesquisador precisa ter. E às vezes pesquisador de si mesmo, né? Não só do ponto de vista científico. E quando você colocou o exemplo ali de alguém que te sugeriu observar alguma coisa, é, na, lá com 17 anos, fazendo o curso de ciências biológicas, um professor de prática de ciências, ele pediu para nós formarmos grupo e cada um ia acender uma vela no centro do grupo, né? Aí o pessoal, macumba, né? Aquela brincadeira. Aí todos nós acendemos a vela e ele só pediu para nós observarmos e anotarmos. E aí foi, né? O cheiro, o jeito que a vela derretia, e de todos os comentários daqueles colegas todos, um ficou na minha cabeça, porque um dos alunos disse: a vela, enquanto queima, não produz som. Eu falei, nossa, gente, de fato a nossa vela ficou quietinha, não fez barulho nenhum. De vez em quando dá um estalinho, mas ali ficou aquele silêncio. Eu falei, nossa, mas como tem que ampliar esse olhar? E a biologia, ela é treinada para isso, né? Às vezes a gente ia para o campo sem nada, sem nenhum objetivo entregue para os alunos. E eles ficavam assim, desesperados. Mas qual que é seu objetivo? Nenhum. Você vai andar e observar. Observa, observa e depois você vai fazer o seu relatório. Então, esse olhar de criança é muito interessante, porque, por exemplo, na minha infância, a minha mãe sempre colocou coisas em cima do guarda-roupa, porque não tinha lugar para guardar. E eu jurava que quando eu tivesse uma casa, nunca eu colocaria nada em cima de nada. Então, eu não tenho nada em cima de nada. Meus móveis em cima não tem nada. Tem a poeira que eu preciso limpar toda semana. E eu achava interessante porque quando eu acordava, eu não saía da cama. Eu continuava naquele murmúrio das estrelas matutinas que o Guilhermo, durante o nosso curso de constelação, mencionava um autor. Daqui a pouco a Persília fala o nome do autor.
E aí, eu acho que, eu não sei se é o Vadim Zeland, acho que é o Vadim Zeland mesmo que cita, que eu inclusive comentei sobre a história dos pêndulos lá no 5º módulo. E aí, enquanto eu ficava ali na cama, eu olhava para aquelas caixas e tinha uma caixa que na estampa tinha um chapéu, uma bengala e um lenço dobrados assim elegantemente. E enquanto eu olhava aquela caixa, o chapéu saía do lugar, a bengala saía do lugar e o lenço também, e aquilo virava. E aí, às vezes eu achava lindo, mas às vezes eu morria de medo e cobria a cabeça, porque aquele ser que estava usando aquele chapéu vinha ao meu encontro. E esse treco eu conservo até hoje. Então, assim, quando eu vou para a igreja, que tem piso de mármore, é assim, batata. As imagens saltam, às vezes são seres de outros séculos, às vezes são animais. Então, assim, a minha cabeça é de louco, né? Porque eu vejo as coisas saltando e saindo por aí. Mas é uma coisa interessante porque você dá um outro ar para aquilo que você tem, para a realidade, né? E nós somos multifacetados, e então, assim, tem aquela frase de poeta e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, assim, gratidão por você nos lembrar tudo isso, me fazer voltar lá para a infância, né? E a última coisa que eu gostaria de colocar é essa importância da consciência plena, que a Aline tem explorado muito toda quinta-feira lá na meditação, né? E você comentando agora novamente, o doutor Rogério também ligado com esse tipo de meditação. A semana passada me aconteceu uma coisa interessante. A cada dia que passa, eu desdobro com mais facilidade. Então, assim, o fato de eu estar pensando o tempo todo em alguém, em algo, em uma ideia, isso não é novidade, né? Porque a cabeça fica a 1000 por hora. Agora, o fato de você se desdobrar, sair do corpo, esquecer de dar o comando para o corpo físico e se queimar, se cortar, aí é outra história, né? Então, a semana passada eu estava enchendo uma caneca de água no garrafão que vem lá da Serra Negra, e o meu marido fazendo alguma coisa no depósito da loja. E eu pensei, ele está fazendo alguma bobeira ali. E eu saí do corpo, fui vigiar o que ele estava fazendo, e eis que caiu a garrafa, água, fez a lambança geral. Eu falei, nossa, gente, o poder do agora. Então, assim, a cada segundo da minha vida, eu preciso saber onde eu piso, onde eu coloco a minha mão, porque eu faço besteira. Então, assim, essa questão da transição planetária está fazendo a gente revirar a cabeça. E é preciso ter cuidado, né? Já falei demais, graça à disposição de todos. Marli, Doutora pode Liliane, falar, Marli? claro. Eu vou complementar a sua fala. De médico, poeta e louco, todo mundo tem um pouco. E eu queria parabenizar a Graça, né, por essa compartilhar todos esses todos esses conhecimentos, né, e sentimentos que ela foi agregando na vida dela ao longo desses anos e que transformam o dia a dia, transformam o interior de cada um, a forma de ver a vida, as pessoas, né? E eu queria, antes de prosseguir, eu queria perguntar para ela, é que eu tinha gravado, eu tinha escrito isso, mas ela colocou lá no comecinho, antes de falar do psicodrama, falando do sentimento de prudência e de... qual é É, a graça? é o máximo de audácia e com o máximo de prudência. Uhum. Então, eu fico pensando, né, que na vida a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Se permitir ser audacioso, né? E às vezes não com tanta prudência, mas de repente você precisa de mais prudência e menos audácia. Mas a gente nunca deveria perder esse equilíbrio, né? E a coragem de ser audacioso por conta de uma prudência que vem do medo, né? Então eu acho que quando a gente é audacioso,
a gente amplia o nosso campo de possibilidades, e quando a gente é muito prudente, né, a gente vai para o outro extremo, a gente contrai esse nosso campo, né? Então eu gostei muito de você ter falado sobre isso, porque eu acho que a gente sempre tem que estar lembrando que a gente também tem que ser audacioso, né? E usar da devida prudência, né? E uma outra coisa que me chamou muita atenção é essa questão do encontro, né? Quando você fala do eu, tu, e quando às vezes a gente está tão preocupado com o nosso dia a dia, com o que a gente está sentindo, com o que a gente tem que fazer, então a gente percebe o ambiente, mas no olhar automático, sem se dar conta do que é o tu, né? E a gente só fica com o eu. Então, achei muito interessante você nos lembrar disso, que deve existir, né, esse encontro verdadeiro, né, ao longo do nosso dia a dia, né, do nosso dia. Como foi isso que você nos fez lembrar de um fato agradável, né? A Marli já comentou que eu ia falar do te olharei com teus olhos, né, e tu me olharás com os meus. Que bonito isso, né? Se a gente pudesse sempre fazer isso na conversa com o filho, na conversa com um amigo, na conversa com um médico, na conversa com um paciente, na conversa com os nossos pares, né? Que bonito, né? Que a gente poderia levar isso para o nosso dia a dia, né? E a outra coisa que eu achei tão bonita é quando você fala da frase, né? Desse autor que você mostrou, que é a alegria como potência de vida nos leva a lugares onde a tristeza nunca levaria. E o quanto é importante a gente cultivar essa alegria, né? Essa alegria que muda o nosso ambiente de convivência, mas também muda o nosso ambiente onde as nossas células estão vivendo, né, fazendo as suas. Então, internamente também o nosso ambiente muda, contagia as nossas células de todos os nossos órgãos e promove uma mudança, né, através da epigenética do que a gente vai ter como print para esses genes lá na frente para as nossas descendências, né? Eu achei isso muito importante. E a gratidão, né? Que é uma grande, um grande reconhecimento da beleza e de tudo que a gente pode ter nessa vida. Então, queria te agradecer muito por esses ensinamentos. Liliane, eu não sei porquê, mas a sua fala me emocionou tanto. Não, Talvez não. porque você seja minha médica, né? Então, assim, essa, essa relação que a gente começou e que eu tenho achado muito especial. E enquanto você estava falando do que eu falei, eu fui pensando no Biofal, né? Porque a proposta da doutora Miriam é essa, né? Que a gente abra espaço para a alegria, que a pessoa se permita ser feliz para se curar, né? Então, foi me dando muita emoção, foi muito lindo de ouvir também. Obrigada. Me emocionou muito a sua palestra também. E são muitos aprendizados, viu? Em dupla via. Obrigada. E eu queria corrigir, ó, eu falei a citação, eu falei de máxima, mas não é máxima. É infinita audácia e infinita prudência. Por quê?
Inclusive, isso tem a ver também com o esquizodrama, porque o esquizodrama era uma forma de enlouquecer. Quando eu fiz curso com Barebite, a gente tinha umas oficinas que eram oficina de loucura mesmo. Era para você quebrar um pouco os laços com a realidade, para poder criar uma outra para você, né? Mas só que se você fizer isso sem prudência, você pode realmente enlouquecer, né? Então é por isso que a gente tem que ir pelos mares nunca navegados, mas não com tanta audácia que você afunde, né? Que você se perca nessa caminhada. Ah, obrigada, viu, Graça? De nada. E Marli, eu queria te falar que eu morro de inveja de você, viu? Quando você conta essas suas experiências, eu queria tanto poder ver essas coisas que você vê, porque eu sou uma curiosa, né? Assim, essa tal do espírito de criança em mim tá aí até hoje. Eu tenho uma curiosidade infinita por tudo. E eu acho assim o máximo essas coisas que você vive. Eu tenho uma curiosidade enorme. E essa aí não tem jeito, não tem curso que te dê essas coisas, né? Não, tô achando interessante. Mas assim, que coisa, né? Quanto vem? Tem um comentário aqui da Kaila. Essa dinâmica realizada é um exercício realmente muito importante. Aí ela te mandou um coraçãozinho vermelho. No dia a dia, esquecemos que a felicidade está nos detalhes, nos momentos em que ela sai de dentro de nós e flui para o ambiente. Obrigada. E te mandou uma flor linda, vermelha, tá? A Denise Bicudo, parabéns, linda palestra. A alegria é cultivada dia a dia. Gratidão. E a Cleusa só disse boa noite e agradeceu que ela precisa sair. Mas, assim, é uma infinidade de coisas. Eu acho que se cada um de nós fizesse esse exercício, não só do dia, quando você falou que ia fazer o exercício, eu já fui lá na infância, eu pulei, né? Aí você falou, não, hoje de manhã. Aí E eu volta, volta, viajante, volta. viajante. Pois é. Mas, assim, esse passar a limpo o dia é um exercício, assim, que eu cultivei ao longo de toda a existência, porque é só assim que a gente, como pesquisador, tem como aparar as arestas e no dia seguinte preencher aquele vazio, né? Ou aquela coisa que não ficou bem feita. E se as pessoas fizessem isso, eu acho que tanta coisa linda poderia ter acontecido nessa trilha que a gente navega, que eu acho que a gente saiu de escanteio, alguém deu um chutinho assim, e a Terra precisa voltar de novo, né? Quem sabe essa alegria toda dê assim um chute de mestre ali e faça a nossa bolinha azul voltar para o lugar, né? Mas assim, é uma alegria imensa ter assim esse resgate dessas coisas lindas, né, Graça? Muito obrigada, viu? Muito Que obrigada mesmo. isso, eu que agradeço. Se alguém tiver mais alguma colocação. Já pensou, doutor José Carlos, o senhor, a doutora Liliane, a Tereza, fazendo esse exercício de poeta e louco dentro do, dentro do consultório? Ninguém ia querer ficar como secretária. Já pensou? Pior, Marli, pior que eu sou meio louca mesmo. Eu não tenho muito filtro assim, não. O que eu penso, eu falo, assim, às vezes eu tenho umas ideias meio fora da caixa, aí eu falo com os pacientes, aí se a pessoa não tem muito costume, assim, eu acho que né, para a pessoa ser meu paciente, ela tem que ir no meu, né, assim, minha atuada, assim, sabe? Porque senão, eu não sei, eu falo, o que eu penso eu falo, assim, às vezes, o que eu acho que está errado no mundo, sabe? Como é que é? E ainda bem que você canta, né, Tereza? Porque de repente você pode fazer aí uma letra, né? E aí o paciente não vai saber se você estava falando sério, você estava compondo, e aí fica tudo bem, né? Mas a loucura pode ser ótima, viu? Sabe que o nome esquizoanálise vem da loucura. Eles deram homenageando os loucos, principalmente os artistas loucos. Então, se você é artista e louca, tá perfeito. E tem
eu esqueci o nome dele, mas quem trabalha muito nessa área holística tem uns banners lindos e a gente baixa na internet. O artista ele desenhou todas as linhas energéticas que passam pelo corpo humano. Então ele tem um pôster que é assim a mulher grávida ou um homem e uma mulher se beijando. E é uma coisa assim maravilhosa. Eu preciso achar o nome dele e depois eu compartilho no grupo. Mas é um negócio lindo, porque quando você chama a imagem no computador, ela vai sendo formada aos poucos e você vê todas as linhas dos órgãos internos até o externo. É um negócio lindo. E aí, uma psicóloga um dia comentou comigo, ele é esquizofrênico. Então, assim, ele enxerga coisas que as pessoas comuns não enxergam. Por isso que eu recomendei aquele filme no grupo lá nosso. Como é que é mesmo, Persílio, o título? Uma Invenção de Natal? Uma Invenção de Natal, que é um musical. Nossa, assim, eu estou lendo o livro da Ingrid Canhete e muitas coisas, o livro novo dela, muitas coisas que ela menciona no livro e que crianças declaram dentro do consultório estão lá retratadas nesse musical. Então, assim, são as pérolas, né? As coisas pequenas que você vai vendo ao longo da filmagem e que fazem todo sentido. Então é isso aí, né? Os artistas se manifestando e mostrando para nós que existe algo mais que a gente não consegue ver. Todo mundo satisfeito, banhado de amor, de alegria, de empatia? Uhum. Então, ok. Sim, eu quero só falar uma coisinha para Graça, que essa paixão pela música é uma coisa muito assim da minha infância. A minha mãe acordava a gente domingo de manhã com música e eu amo, amo de paixão. Então esses trechinhos de música que você traz são assim regalos, presentes. E tem uma frase da Clarice Lispector, eu não vou saber falar ela certinho agora, mas que é assim, que ela fala sobre a simplicidade. Engana-se quem acredita que para chegar à simplicidade não precisa de trabalho. Então, quando você traz lá do início, falando da sua trajetória, que trabalho lindo para chegar a essa minúcia de detalhe, né, do abraço e de compartilhar com a gente essa sua vivência. Muita gratidão mesmo. Obrigada. Que lindo. Muito gostoso, Jolie, percebi. E foi uma pena, eu tinha trazido um monte de trechinho de música, não que eu cantei só aquela última, mas eu tinha trazido mais 3 ou 4 trechinhos de música, mas a Marli me falou que teria problema de direito autoral, então eu tive que passar por cima deles. Mas a música é outra paixão mesmo, né? Ela, para quem tem esse sentimento, é um encontro também, né? Um encontro com a música é maravilhoso demais. Obrigada, Muito Terça. lindo, né, Graça? Então, assim, gratidão mais uma vez por sua disponibilidade, pelo tempo que você gastou se preparando, pelo tempo que esteve aqui conosco. Gratidão a todos que estão aqui. E semana que vem a gente se despede, fecha o ciclo e fala umas coisas aí de louco também, né? Você já me preparou, você fez o aquecimento que eu precisava. Você me deu coragem. Ai, gente, eu não sabia de nada, hein? Não, Não foi nada combinado. não Mas foi, muito não. obrigada, viu? Depois você vai ver o que é. E a semana que vem eu vou gravar para deixar assim para a posteriori, mas eu não vou divulgar. Então, assim, semana que vem, quem estiver presente, ok. Quem não estiver, a gente vai ter que contar assim no pé da orelha, né? Porque eu não vou divulgar. Porque senão o YouTube vai me. Então é isso aí. Mas, gente, boa noite, um lindo sonho para vocês e que a gente se encontre a semana que vem. Gratidão mais uma vez, Graça. Muito obrigada a todos vocês por estarmos juntos. Eu agradeço também muito pela presença e pelo compartilhamento, foi muito lindo. Boa noite.